Recomeçar nunca é do mesmo lugar. O plano perfeito, ele é necessariamente algo que exige clareza, existe entendimento sobre o custo e existe o compromisso com o processo. O custo do sonho, o custo do plano é o que eu vou ter que abrir mão, deixar para trás. Quando a gente está falando sobre recomeçar da forma certa, uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é ficar nos 2 primeiros degraus da escada, no reclamar e no justificar. Essa é a postura necessária para que você recomece do jeito certo. Hoje nós vamos falar sobre recomeço, só que de uma forma bem específica. Nós vamos entrar em como começar do jeito certo. Antes de estruturar o que isso significa e como você pode fazer para poder executar isso da maneira como precisa ser executada, vamos entrar um pouquinho em o que é esse recomeço. O Elton e a Cida, no dia 1º de janeiro, falaram sobre esse ano novo, sobre essa vida nova, sobre essa postura diferente, sobre vários assuntos distintos que se conectavam com esse fio de que chegou a hora de começar de novo. Mas começar o quê? Começar em quê? Recomeçar como? E é isso que a gente vai pegar hoje como objeto central da nossa exploração aqui, e você vai sair desse encontro entendendo quais são os 3 pilares para recomeçar. Porque recomeçar é sobre tentar de novo, é sobre ter coragem de começar de novo, mas principalmente entendendo que isso não é do nada ou do zero. Recomeçar nunca é do mesmo lugar. E você vai entender exatamente como fazer isso, como aproveitar o lado certo e não cair nas armadilhas que podem existir no recomeço. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem esses 3 pilares para você recomeçar da maneira certa, com os óculos divergentes, da maneira como a aliança faz. O primeiro ponto é você ter um plano definido. A partir do momento em que você quer recomeçar, você precisa saber exatamente em que direção você está indo e com que fichas. Se você lembra do plano perfeito ou você não entrou em nenhum plano perfeito ainda, não aproveitou nenhum desses eventos que a gente faz ou não assistiu a trilha sobre o plano perfeito, entenda que o plano perfeito é um evento onde você vai entender como ir do sonho pelo objetivo, através das percepções, decisões e ações para que você possa estruturar o seu ano, mas principalmente no primeiro bloco, os seus primeiros 3 meses, de modo que você consiga avançar em realizar o teu sonho grande. Então é um progresso, é um passo a passo, mas ele tem 3 pilares ali dentro que a gente vai trazer aqui e explorar um pouquinho, que é justamente clareza, custo e compromisso. Então, o plano perfeito, ele é necessariamente algo que exige clareza, existe entendimento sobre o custo e existe o compromisso com o processo. E essa clareza, nós vamos entrar em que e o que. Em que área da sua vida, financeira, relacionamento ou saúde, você quer recomeçar? Em qual área da sua vida você vai colocar as suas fichas? No dia 17 de janeiro de 2026, nós vamos fazer a primeira edição do Plano Perfeito do ano. E ali você vai entender de fato como pegar o seu sonho, transformar aquilo num plano para que você possa alcançá-lo, colocar tudo aquilo no papel, para que depois do Plano Perfeito você possa começar a tirar isso do papel e realizar do lado de fora. Mas a primeira coisa, o primeiro pilar para você recomeçar do jeito certo é você ter um plano definido. E um plano exige clareza, custo e compromisso. Clareza do que você quer e também de que você quer. Custo é o que eu vou ter que mudar na minha forma de lidar com a vida para que eu possa de fato avançar na direção disso. O custo do sonho, o custo do plano é o que eu vou ter que abrir mão, deixar para trás. Lembra que nós falamos que na aliança é sobre deixar ir e deixar para ir? Tudo tem a ver com as relações. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Então, se você quer de fato avançar na direção desse sonho, necessariamente você tem que entender qual é o custo disso. E o custo vai ser associado aos seus padrões e associado às suas relações. Então, qual é o custo do que você vai ter que mudar em você e qual é o custo do que você vai ter que mudar na forma como você se relaciona com os outros. Existe um custo relacional associado ao avanço. E uma vez que você tem clareza do que você quer e de que você quer, entendimento, ciência do custo de chegar até isso, fica muito mais fácil, não necessariamente fácil,
mas fica muito mais fácil você se comprometer com o processo, com a concretização gradual e progressiva daquilo que um dia foi apenas um sonho. No próximo encontro, nós vamos explorar o tema do sonho e você vai entender não só a importância dele, mas como fazer para poder sonhar com permissão alta. Quando a gente fala sonho grande, a gente está falando justamente que não é para você diminuir o seu sonho, mas tem uma armadilha aí, não é também para você não ter noção do que é possível nessa sua versão. Então, sonhar grande exige coragem para poder lidar com as pré-quedas e com os padrões que você vai ter que romper para poder chegar até isso. Então, vamos lá. Primeiro pilar, a gente explorou aqui um pouco. Clareza do que você quer e de que você quer, em que área você vai começar e no que você vai focar. Segundo ponto, custo. Você vai ter que entender exatamente o que você vai ter que mudar e como isso vai impactar as suas relações. Terceiro, compromisso com o processo. Então, esses são os pontos associados ao nosso primeiro pilar para recomeçar do jeito certo. Segundo pilar, óculos. Você vai ter que, de fato, colocar os óculos divergentes ou começar a limpar a sua lente para que você enxergue as coisas como a gente enxerga do lado de cá. Talvez você já tenha começado, talvez você tenha começado e parado, talvez essa seja a sua primeira vez fazendo isso. Mas você vai entender aqui alguns pontos do que é esse óculos divergente, de como a gente olha para as coisas, principalmente de como a gente faz a análise dos acontecimentos. Então, a primeira coisa, utilidade inconsciente. Quando a gente está olhando para a aliança divergente, na verdade tem até um passo antes disso. Existe o CDP, capacidade, disposição e permissão. Existem coisas que você vai tentar fazer e você não vai conseguir porque você ainda não tem capacidade para fazer aquilo. Existem coisas que você vai tentar fazer e você não vai conseguir porque você não teve disposição para fazer aquilo. Mas existem coisas que você não vai ter permissão. Então, mesmo tendo capacidade, sabendo como fazer, conhecendo a técnica e tendo disposição, você tendo vontade, você tendo energia física para fazer isso, às vezes você não consegue, mesmo assim, o resultado que você entende que seria coerente com essa sua capacidade, com a sua disposição. Nesse cenário, o que está faltando é o terceiro elemento. E esse terceiro elemento é a permissão, que é a autorização inconsciente que um indivíduo se dá, presta atenção, a autorização inconsciente que um indivíduo se dá para ser, ter, fazer e ir ou estar. Então, quando a gente pensa nesses 4 pontos, ser, ter, fazer e ir ou estar, nós estamos pensando sobre o que você tem permissão para ou o que você não tem permissão ainda. Então, mesmo com capacidade de disposição, é possível não ter resultados porque falta permissão. Toda demora nos resultados, esconde uma espera nas relações. Principalmente quando você tem capacidade de disposição para fazer isso, mas não consegue obter os resultados que são coerentes com isso. Então, uma vez tendo estabelecido esse plano basal, nós vamos entrar no PPP, no precisa, permite e prefere. E isso revela, é a pergunta que revela a utilidade inconsciente dos problemas. A gente falou no ano passado sobre a matriz de utilidade dos problemas. E isso é: o problema tem utilidade nas relações e essa utilidade pode ser punir, poupar, unir ou afastar. Então, quando a gente está olhando para o precisa, permite e prefere, você bateu o carro, você sofreu um acidente, alguma coisa aconteceu, você ficou doente. Olha para porque eu preciso, permito e prefiro esse problema. Se o problema facilita uma decisão, exemplo, uma dívida financeira, facilita você dizer não para dar dinheiro para aquelas pessoas que você não quer dar mais dinheiro, mas você se sente obrigado a dar caso você tenha, por exemplo, familiares, alguma pessoa que te ajudou lá atrás e você se sente em dívida com ela, às vezes mesmo os seus pais, irmãos, etc. O ponto aqui é justamente você entender que por trás da dívida financeira existe um débito emocional. E quando a gente se sente em débito, e talvez esse débito seja muito grande, nós precisamos, permitimos, inconscientemente não ter o dinheiro ou ter uma dívida para que a gente possa dizer: eu não tenho como te ajudar. Então a gente prefere inconscientemente dizer: eu não tenho como te ajudar, do que ter esse dinheiro e falar: eu não quero te ajudar, eu não quero
te dar esse dinheiro. E isso pode, como eu falei, não necessariamente isso está acontecendo de forma consciente. Na verdade, na maior parte dos casos, isso vai acontecer apenas inconscientemente. Mas ainda assim, você precisa permitir prefere. Ainda assim, é uma decisão. A única questão é que ela está acontecendo sem você perceber. Então, a utilidade inconsciente acontece nessa matriz. Você pode estar utilizando o seu problema para se poupar, por exemplo, desse conflito que pode haver se você falar o que você realmente quer ou não quer, ou para punir alguém. A dívida mesmo pode ser utilizada para isso. Se lá atrás, quando eu era pequeno, meu pai não me deu tudo que eu queria, meus pais não me deram, e hoje eles estão cheios da grana e eu acho que eles me devem alguma coisa, minha vida está ruim por causa deles, eu posso usar a minha dívida para puni-los, culpando-os com essa dívida que eu tenho, mostrando como a minha vida é ruim por causa deles, para que eles se sintam mal e me compensem por isso. Nesses dois cenários que eu citei, a dívida tem uma utilidade e ela provavelmente está inconsciente. Você está usando o seu problema para alguma coisa. Em breve a gente vai entrar em como você se livra disso. Mas antes disso, a gente precisa entrar num ponto que é muito importante, que é sobre a pré-queda, que são os acontecimentos. Nós, na Aliança Divergente, diferente de algumas outras análises do inconsciente que foram feitas ao longo da história, nós utilizamos o acontecimento como objeto de análise. O que isso significa? Significa que a gente pega um acontecimento, principalmente um padrão de acontecimento, e a gente analisa as informações que estão inconscientes nele. Bati o carro. Ok, isso é um acontecimento. Bati o carro quando estava tentando ir fechar um contrato. Bati o carro quando eu recebi uma promoção e vou ganhar o dobro do que eu ganhava. Bati o carro quando... Então, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Não é só que você bateu o carro, é que talvez ter batido o carro nesse momento específico, e aí a gente recorre à matriz de impacto que analisa duas coisas, o momento e a intensidade daquele impacto. Então, o momento em que aconteceu e a intensidade com que aconteceu vai definir o impacto que aquilo teve na sua vida. Quando você cruza intensidade e momento, você encontra o impacto. E o impacto vai dizer se aquilo é uma pré-queda ou só algo que aconteceu. Porque quando a gente está avançando, quando nós estamos nos direcionando para os nossos objetivos que foram traçados ali atrás pelo plano, pode ser que nós estiquemos a corda. O que significa esticar a corda? Significa tentar ir para onde você nunca foi. Significa tentar fazer de novo o que lá atrás você não conseguiu. E aí entra o recomeço. Só que agora, você talvez tenha mais permissão do que você tinha antes. E as coisas vão acontecer de forma diferente. Porém, da mesma forma que a gente entra nos 3 tipos de padrão, acontecimento, comportamento e relacionamento, nós precisamos também entender que o padrão tem 3 camadas. A primeira camada do padrão, ela é para você ver. A segunda, se desenvolver. E a terceira, se validar. Então, quando a gente fala de um acontecimento, a gente não analisa só ele, somente ele. A gente busca o padrão de acontecimento e a gente desce, como você se comportou antes, durante e após ou em função desse acontecimento. Segundo padrão, comportamento. Terceiro, relacionamento. Quem se envolveu, quem te ligou, quem foi chamado, quem foi envolvido nisso. Quem se envolveu ou quem foi envolvido. Então a gente pega os 3 tipos de padrões e cruza isso com as 3 camadas do padrão. Ver, desenvolver e validar. Quando a gente faz isso, a gente começa uma análise muito mais assertiva dos acontecimentos, mas principalmente dos padrões que residem por baixo deles, da utilidade inconsciente dos problemas. E de como ir para onde a gente quer ir vai exigir que nós alteremos a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Então aqui a gente entrou no precisa, permite, prefere, nos 3 tipos de padrões, nas 3 camadas do padrão e na pré-queda. A gente falou da análise dos acontecimentos, claro, descendo também para o comportamento e para o relacionamento, da matriz de utilidade do problema nas relações e de como a gente faz para identificar se alguma coisa é pré-queda, medindo o impacto através da matriz que envolve intensidade e momento. E aí a gente entra no último ponto, no último pilar para recomeçar da forma certa, que é a postura divergente. Talvez você já tenha visto aqui dentro que nós falamos da escada da postura. Essa escada possui 5 degraus. O primeiro degrau é reclamar, o segundo é justificar, o terceiro é questionar,
o quarto é propor e o quinto é aplicar. Quando a gente está falando sobre recomeçar da forma certa, uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é ficar nos 2 primeiros degraus da escada, no reclamar e no justificar. E existe uma questão muito importante aqui. Reclamar não vai te levar para lugar nenhum, mas justificar talvez seja pior do que reclamar, porque a justificativa explica tudo, porém não resolve nada. Até parece que você entendeu aquilo. Na verdade, você entendeu. Você se tornou talvez até um mestre, um especialista no problema, mas não na solução dele. Esses 2 primeiros degraus são proibidos dentro do contexto da aliança e quando nós estamos falando de uma postura divergente, de uma postura para que você recomece do jeito certo. O terceiro degrau, ele é muito importante, porém, ele ainda guarda um perigo, que é o quê? Você pode questionar para descer a escada ou você pode questionar para subir a escada. Você pode questionar para encontrar um culpado para aquilo, ou você pode questionar para encontrar uma solução para aquilo. Você pode perguntar, por exemplo, por que eu não consigo empreender? Ou você pode perguntar, por que eu não consegui empreender até agora e como eu faço para conseguir dessa vez? Você pode se perguntar, por que o meu marido não faz o que eu gostaria? Por que a minha vida está desse jeito? E aí você encontrar uma justificativa para isso. Ou você pode perguntar, por que eu fico repetindo o mesmo padrão e como eu faço para rompê-lo? Existe algo que você pode identificar aí. O porquê, muitas vezes, ele vai te levar para o motivo. E o motivo, muitas vezes, vai ser utilizado como justificativa, em vez de uma maneira de você se impulsionar para frente. O motivo errado é extremamente perigoso, porque ele pode virar uma justificativa. Mas o motivo certo vai te impulsionar em direção do que você quer. Mas muitas vezes a pergunta que quer subir a escada vai ser minimamente acompanhada de um como. Como eu faço isso? Como eu melhoro? Como eu ganho mais dinheiro? Como eu faço para o meu relacionamento ficar melhor? Como eu encontro um homem que faz sentido dentro da vida que eu quero, dentro do meu sonho grande? Como eu encontro uma mulher que faz sentido dentro da vida que eu quero, dentro do meu sonho grande? Como eu faço isso? Você está muito próximo do propor. Quando você começa a se perguntar, você começa a dar forma para possíveis respostas para aquilo. Não tem como você encontrar a resposta para uma pergunta que você ainda não fez. Se faça a pergunta e você pode se surpreender com o fato de que talvez você já saiba a resposta. Muitas vezes existe uma tendência a depender dos outros para encontrar as respostas, mas o outro não tem como te dar de fato uma resposta. Ele tem como te falar alguma coisa. E se você não tiver a postura correta, você não vai fazer nada com isso. Ou pior, você vai usar isso para ficar onde você está. Quando você está com a postura correta, você vai para onde você tem que ir. Quando você está com a postura correta, você questiona da maneira correta, você propõe da maneira correta, você aplica da maneira correta. Então, escala da postura é questionar para subir, é propor e aplicar. Essa é a postura necessária para que você recomece do jeito certo. Descubra como se livrar do que te impediu de fazer o que você gostaria de ter feito em 2025, mas não fez mesmo sabendo como fazer. Se você não aplicar esse programa, seu ano novo vai ser roubado de novo.